Aleluias. Atos 12, versículo 1. Você que encontrou, coloca a mão em cima da palavra de Deus. Pai, esta é a tua palavra. Pai, essa é a tua voz essa noite ecoando em nossos corações. Deus, nós precisamos essa noite, ó Pai, sair de cadeias que só o Senhor sabe. Nós precisamos essa noite, ó Deus, estar, Senhor, transpondo barreiras que só o Senhor sabe. Por isso, ó Deus, essa noite, contempla cada coração, cada necessidade. Contempla a vida de cada irmão, de cada irmã. Que o teu Espírito comece a sondar. Que o teu Espírito comece a incomodar. Que o teu Espírito comece a trabalhar. Para que haja cura. Para que haja libertação. Para que haja milagre. Para que o Senhor, ó Pai, venha operar. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade entre nós. Aleluias. Vamos ler. Por aquele tempo, o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, mandou prender também a Pedro. Eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prender Pedro, Herodes lançou-o na prisão, guardado por 4 grupos de 4 soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Quando Herodes estava para fazer comparecer naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Foi quando apareceu o anjo do Senhor. E uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: põe o cinto e calça as suas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: veste a tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou sem saber para onde iria, imaginando que não era realidade, pensava que era uma visão. Depois de passarem pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho, eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Versículo 18. Ao amanhecer, houve grande confusão entre os soldados. Que fim levou Pedro? Amém? Deixa Deus falar com você essa noite. Essa passagem que nós lemos, ela fala de um momento que o povo de Deus estava sendo perseguido. O inimigo tinha se levantado, e Herodes aqui, ele representa Satanás. O inimigo tinha se levantado na vida de Herodes para perseguir aqueles que serviam ao Senhor. Quem sabe você não está sendo perseguido nesses dias? Por uma enfermidade, uma doença, por uma pessoa usada pelo diabo, por uma situação. Quem sabe Satanás não tenha usado pessoas e situações e circunstâncias para te perseguir, para te impedir de romper, impedir de alcançar aquilo que Deus tem para você. Pedro era servo de Deus. Pedro era um discípulo do Senhor. Jesus disse que sobre ele edificaria a igreja. Mas ele estava sendo perseguido. Fala para a pessoa que está ao seu lado: servos de Deus, amados do Senhor, também são perseguidos. Não se preocupe se você está sendo perseguido. Não se preocupe se você está passando por uma situação que foge do seu controle. Você é amado de Deus, sim. Você é servo de Deus, sim.
E Ele está cuidando de você. Amém? Olha o que acontece com Pedro. Tempo de perseguição na vida dele. Eles queriam a cabeça dele, eles queriam a morte dele. Era a hora mais difícil da vida dele. Quem sabe você está passando por momentos, ou já passou por momentos que foi e que é a hora mais difícil da sua vida. Você não tem saída. Você não tem para onde correr. Você já tentou de todas as formas. Nessa área da sua vida parece que você não consegue romper. E a palavra de Deus diz que Pedro, ele foi preso. E ele foi guardado por 16 soldados. A Bíblia diz que Pedro dormia, e quando Pedro estava dormindo, tinha 2 soldados, um de um lado, outro de outro, guardando ele ali. Soldados fora da cela, soldados mais adiante. Pedro estava sendo guardado por soldados. Mas sabe aquela pessoa que sabe que Deus está trabalhando? O que ele foi fazer? Ele foi dormir. Ele sabia que mais à noite a cabeça dele seria entregue. Ele sabia que estava sendo armada uma situação para que ele fosse morto. Satanás às vezes arma situações na sua vida. E você, ao invés de esperar em Deus, descansar em Deus, você se desespera. Você não consegue ver saída. Pedro foi dormir. Fala para a pessoa que está ao seu lado: irmão, irmã, descansa no Senhor. Vai dormir. Vai descansar em Deus. Irmãos, é Deus que tem cuidado de nós. Pedro estava preso, mas dentro dele ele sabia que Deus estava trabalhando por ele. Existem pessoas que estão presas em áreas da sua vida. E muitas vezes você pensa que não tem saída. Muitas vezes você já tentou sair dessa situação que você fica preso. Pode ser vida financeira, vida espiritual, sentimental, familiar. E você não tem conseguido sair dessas prisões. A palavra presidiário significa pessoa que é presa diariamente. Sabe, aquela pessoa que ela sempre, todos os dias, se repete na vida dela os mesmos erros. Ela acorda na segunda amargurada, na terça amargurada, na quarta amargurada, na quinta presidiária. Uma pessoa que está presa em cadeias diariamente e não consegue se soltar. A pessoa que na segunda-feira ela é triste, na terça, na quarta, ela está presa diariamente e ela não consegue se soltar. O presidiário é uma pessoa que perde o direito de ir e vir, perde o direito de receber uma vida abundante, perde o direito de ser feliz, de relacionar com pessoas sadias, perde o direito do relacionamento. O presidiário é aquele que ele pensa: ninguém gosta de mim. Eu estou sozinho, eu estou sozinha. Essa é a pessoa presidiária. É a pessoa que gosta da solidão. É a pessoa que é atacada por uma depressão forte e ela tem vontade de ficar só dentro de casa, só trancada num quarto. Presidiária é aquela mulher que não tem mais desejo pelo seu marido, o seu marido não tem mais desejo pela sua mulher. Presidiária é aquela pessoa que não consegue ter forças para vir para um culto, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Presidiária é uma pessoa que ela está se afundando nos vícios. E diariamente a vida dela é a mesma coisa. A pessoa presa em cadeias é aquela pessoa que a vida dela todo dia é a mesma coisa. Assim é a vida de um presidiário.
O povo de Deus foi chamado para viver vida em abundância. O povo de Deus foi chamado para viver o novo de Deus. O povo de Deus foi chamado para viver as promessas de Deus. O povo de Deus foi chamado para viver todo dia novidade de vida. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você está vivendo novidade de vida? Você está vivendo novidade de vida? A prisão faz que todos os dias da sua vida sejam iguais. A prisão faz que aquela mulher que está presa em cadeia de insatisfação seja insatisfeita todos os dias. Não consegue ver alegria no casamento, não consegue ver alegria dentro de uma igreja, não consegue ver alegria nos filhos, dentro do seu lar, dentro da sua casa. Nada está bom. O que tem te prendido? Às vezes a gente fala para a pessoa: não, você precisa ser liberto desse vício, do cigarro, da bebida. Mas dentro de nós tem cadeias que nós não conseguimos nos libertar. Mágoa, ódio, falta de perdão, rancor, raiz de amargura. Quantas coisas Satanás tem prendido. E o povo de Deus tem sido preso por tantas coisas. Por tantas coisas. Tem pessoas que começam a servir o Senhor, começam a se envolver nas coisas de Deus e de repente bate a vergonha, a timidez, o medo. E a palavra de Deus diz que os tímidos, eles não herdarão a terra. Não é aquela pessoa tímida que a palavra está falando: eu sou tímido, mas tímido em relação ao reino dele, às coisas dele, a fazer a vontade dele. Quem sabe você tem sido uma pessoa tímida em relação às coisas de Deus. Deus está querendo que você tenha espírito de ousadia, de intrepidez. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é conseguido por esforço, violência. E aqueles que vão com violência se apoderam dele. Se você for tímido diante das coisas que precisa um agir de Deus, precisa um mover espiritual, porque, irmãos, se engana quem pensa que a vida, sua vida, a minha vida, é o que você vive todo dia, é o natural, porque tem sim o reino espiritual sobre a nossa vida. E esse reino espiritual fala do reino de Deus e do reino das trevas. E Satanás tem amarrado a muitos, porque você vive uma vida natural e não tem atentado para o reino espiritual. Satanás tem amarrado a muitos dentro da igreja, dentro das igrejas. Essa noite é noite de libertação, amém? Essa noite é noite de libertação. Aleluia. Quem sabe você é uma pessoa que não acredita em você. Quem sabe você é uma pessoa que não acredita que você pode ir além. Isso é uma prisão. Quem sabe você se sente rejeitado, rejeitada. Isso é uma prisão. Deus quer mudar isso na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Você precisa ser violento no reino de Deus. Você precisa largar a timidez e saber que diante do Senhor você tem que entrar com violência e dizer: Satanás, sai, bate em retirada, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. A minha mente é a mente de Cristo. O que eu penso ao meu respeito é aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Eu quero te convidar essa noite a fazer algo. Eu queria que você pegasse sua pedra, que você tem carregado durante muito tempo na sua vida. Sabe aquela pedra: a culpa é do meu pai? A culpa é da minha mãe? A culpa é do meu irmão?
A culpa é daquela pessoa, a culpa é do meu marido. Aquela pedra que você joga e você culpa as pessoas. E sua vida inteira foi lamentação, lamento. E muitas coisas têm refletido dentro do seu casamento. Coisas que aconteceram dentro da sua casa. Pega a pedra, joga fora e pega uma espada essa noite. Faça assim, pega uma espada espiritual essa noite. Essa espada você vai cortar a cabeça desse gigante. Amém? E você vai sair daqui essa noite liberto pelo poder do sangue de Jesus. Guerreiro não usa pedra. Só Davi que usou com a funda para derrubar o gigante. Guerreiro usa a espada. E com essa espada Deus te dá a vitória. Com essa espada Deus te dá a vitória. A palavra de Deus diz que Pedro estava dormindo. E naquela mesma noite, ele ia ser entregue à morte. Mas sabe o que aconteceu? De repente, fala para a pessoa que está ao seu lado, de repente, uma luz entrou dentro daquela cela. De repente, uma luz hoje vai entrar dentro dessa cela. Que o inimigo tentou te prender. Que o inimigo tentou te amarrar. Que o inimigo tentou te impossibilitar. A luz entrou. Pedro não percebeu nada. Pedro estava dormindo. Os soldados estavam ali, um do lado, o outro do outro lado. Mas a palavra de Deus diz que o anjo bateu no ombro de Pedro. Bate no ombro aí do seu irmão. Levanta, fala, levanta. Depressa. O anjo falou para Pedro, olha, levanta, depressa. E Pedro se colocou de pé. E só quando Pedro se colocou de pé, as cadeias caíram. As algemas caíram. A prisão caiu. E a palavra de Deus diz que Pedro começou a seguir aquele anjo. A propósito, você sabia que você tem anjos que te guardam? Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. E esses anjos guardam e os livram de todo mal. Amém? Você teme o Senhor? Você teme o Senhor? Então tem anjos acampados ao seu redor para te guardar, para te livrar, para te proteger, para liberar coisas na sua vida. E essa noite Deus está te lembrando disso. Deus está te lembrando. Quantos livramentos você teve? Quantos livramentos você teve de morte, de acidente? Quantos livramentos? Você não vê. Porque é espiritual, mas Ele está do seu lado. Muitas vezes eu estou aqui louvando. Geralmente quando eu estou ministrando, eu estou aqui louvando. E às vezes eu paro. E eu sinto, eu não tenho coragem de abrir meus olhos. Mas eu sinto um anjo alto na minha frente. Com uma espada. Muitas vezes aconteceu isso, eu sinto aquela presença do Espírito Santo e o anjo guardando a minha vida. Quantos já sentiram isso? Quantos já foram libertos de morte, de acidente? Amém? De situações que você sabe, foi Deus que te livrou. Foi o anjo de Deus que está acampado ao seu redor para te livrar, porque você teme ao Senhor. Embora a gente não mereça, mas nós tememos ao Senhor. Esse anjo com certeza era o anjo que guardava a vida de Pedro. E uma ordem do Senhor, o anjo foi, iluminou aquele lugar. E o anjo tocou nele e falou, levanta depressa. Eu quero te falar que essa noite Deus está falando para você, levanta depressa. Porque o tempo está passando. Amém? A vida é como sopro, a gente não vê. Muitos aqui estão chegando aos 40 anos.
gente chega aos 40 anos, a gente vê que a gente já viveu a metade da vida. O máximo que um ser humano está vivendo hoje é 80 anos. A vida está passando e você fica preso nessas cadeias, nessas prisões que tem te amarrado, nessas birras, nessas intrigas, nessas picuinhas, nessa tristeza, nessa mágoa, nessa falta de perdão. Você fica preso, amarrado, e você deixa de viver o que Deus tem para você, no seu casamento, na sua casa, na sua família, você com seus filhos, você com Deus. O tempo passa rápido, a vida é como um sopro. Levanta depressa, diz o Senhor. Fala para a pessoa que está ao seu lado: levanta depressa, levanta depressa, anda, Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando, e às vezes para muitos Jesus volta hoje, amanhã, a gente não sabe. Mas você não vai morrer antes que Deus cumpra as promessas dele na sua vida. Amém? O anjo falou: Pedro, coloca o manto. Esse manto, ele representa o sangue de Jesus, a cobertura. Pedro, antes de sair no meio dos soldados, ele colocou o manto, a cobertura. Quando você é coberto pelo sangue de Jesus, nenhum mal te toca. Você passa lutas, tribulações, mas você sabe que a alegria vem pela manhã. Agora, perigo é colocar esse manto e brincar com Deus e tirar. Porque aí você vai estar sujeito ao diabo te tocar, ao diabo fazer algo na sua vida. Pedro coloca o manto e ele sai ali no meio dos soldados. Para diante do portão de ferro, o portão se abre. E ele vai, e ele sai dali. E no versículo 18 diz que os soldados ficaram desesperados. Como que Pedro conseguiu sair dessa prisão? Como que Pedro conseguiu se libertar? Hoje à noite o diabo vai desesperar. Os demônios que o inimigo tem enviado para te perseguir, para tentar te paralisar, essa noite eles vão ficar confundidos. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus enviou um anjo hoje para te libertar dessas cadeias, dessas amarras, dessas prisões. Deus enviou o anjo essa noite para te liberar, para viver as promessas dele. Há uma diferença entre libertação e liberdade. Libertação é quando Deus veio, morreu na cruz por você e Ele abriu as grades da prisão. Liberdade é quando você decide sair para fora dessa prisão. Cristo já te libertou, mas você precisa viver em liberdade. Essa noite você vai sair para fora. Eu quero que você fique de pé essa noite. Você que tem algum vício, pode ser de cigarro, de drogas, foge da aparência do mal. Pega a droga, joga dentro do vaso, dá descarga, ri da cara do diabo e fala: Satanás, não, eu sou livre. As pessoas têm medo de aceitar Jesus. Pode ficar aqui, meninos, não vamos tocar agora não. As pessoas têm medo de aceitar Jesus. Sabe por quê? Elas pensam que vão perder a liberdade. Mas é mentira. Liberdade é encher de cachaça e ficar caído na rua, vomitando. Isso é liberdade? Liberdade é se drogar e ficar igual animal durante a noite, a madrugada, nas ruas. Liberdade é prostituir, trair a esposa, o esposo. Isso não é liberdade.
Isso não é liberdade. Liberdade é o que nós vivemos aqui dentro dessa igreja. Adoramos um Deus vivo e santo, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que sara e restaura, que muda a nossa história. Muitos que estão aqui eram miseráveis e hoje Deus mudou a sorte, vivem bem, comem do melhor dessa terra, tem seu carro, tem sua casa. Isso é liberdade. Isso é liberdade. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Hoje nós vamos arrebentar todo o laço, toda a cadeia. Culto diferente hoje, nós não costumamos fazer isso no domingo, mas Deus me tocou. Toda a cadeia vai ser quebrada essa noite. Em nome de Jesus. Laço emocional vai ser quebrado essa noite. Vocês aí, ó, que guardam foto de ex, tá? Deus manda eu falar para vocês, quebra esse laço emocional. Quebra. Porque Deus vai te dar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Lembranças do passado. Quebra esse laço emocional. Coloca a mão na sua cabeça, as duas mãos, não toca. Agora é você e Deus. É você e Deus. Eu vou fazer uma oração de libertação. Liga seu pensamento em Deus e fala para Deus qual que é a área que você está preso, que você está presa. Fala para Deus qual é a área que o diabo está rindo de você. Qual é a área que Satanás está te aprisionando? É nas emoções? É na sua saúde? É na sua família? É na sua vida financeira? Que área que Satanás está tentando contra a sua vida? Pai, em nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus, que eu declaro agora, todo espírito maligno, que tem tentado contra essa casa, contra essa vida, contra essa mulher, contra essa família agora, pega tudo que é seu. Em nome de Jesus, tem anjos aqui essa noite trabalhando. E esses anjos estão trazendo a luz dentro dessa cela. Essa cela escura, podre, suja. Em nome de Jesus, eu declaro as grades abertas. Eu declaro a luz entrando. E o anjo tocando e dizendo, levanta depressa, chegou a sua salvação. Na autoridade do nome de Jesus. Pai, começa a tocar. Pai, começa a tocar. Em nome de Jesus, onde tiver demônio aqui escondido, onde tiver demônio que está amarrando, que está prendendo essa vida agora, seja caído por terra. Na autoridade do nome de Jesus. Espírito de vício, vício de videogame, vício de internet, vício de cigarro, de bebida, de drogas. Em nome de Jesus, eu lanço por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Espírito de miséria, você que tem agido nessa vida, impedindo o romper financeiro, impedindo que essa vida tenha uma vida melhor. Em nome de Jesus, eu te rejeito agora. Cai por terra agora. Pega tudo que é seu. Espírito de enfermidade, você que tem agido nessa vida, colocando doença, depressão, tristeza, angústia excessiva. Você que tem trancado essa mulher dentro do quarto escuro, solta ela agora, solta ele agora, pega tudo que é seu agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pega tudo que é seu agora. Espírito maligno que tem agido na vida dessa mulher, colocando frieza em relação ao seu marido, colocando frieza em relação ao seu esposo, sai dela agora, em nome de Jesus. Você que tem agido na vida desse homem, você que tem agido na vida dele, colocando angústia, pensamentos errados, bate em retirada, solta agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.